Então, as ciências naturais, a própria disciplina, né, ela foi criada de forma a articular conteúdo das áreas de física, química e biologia, né? Então, não dá para você pensar o estudo da química, por exemplo, num quadro negro. A química se dá, né, numa relação com a natureza constantemente, né? E, por exemplo, você fala num fenômeno como a fotossíntese, é um fenômeno físico e biológico, né? Físico, químico e biológico, eu diria, né? Porque se dá nesse plano, né, de uma reação química, mas que é um fenômeno físico, porque depende da luz, e também se dá no plano da biologia dos vegetais, né? Dos vegetais. E nós, por exemplo, hoje eu ainda estava brincando na turma e dizendo assim, nós de uma certa maneira fazemos a fotossíntese porque a gente precisa da vitamina D, né? E a vitamina D a gente sintetiza com o sol, com a luz do sol, né? É a única vitamina que o corpo humano sintetiza, né? Então, essas questões são muito interessantes porque a interdisciplinaridade na própria ciências naturais faz com que a gente compreenda um conteúdo mais integrado, mais articulado. Agora, a interdisciplinaridade pensada de modo geral, ela não é só uma... Porque há uma confusão conceitual entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade não é só justaposição de conteúdos, é uma integração entre as disciplinas. O exemplo que eu dei das ciências naturais, eu diria que é mais uma multidisciplinaridade, tá? Depende das ciências naturais articular com outras disciplinas, colocando-se no mesmo patamar de igualdades, ou seja, não se colocando superior a nenhuma outra disciplina. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, nós temos que pensar que há uma interação entre os conteúdos das diversas disciplinas e uma interação entre as pessoas, entre os profissionais, entre os professores. Então, é impossível falar de interdisciplinaridade sem que se estabeleça uma interação entre os professores das disciplinas. Então, a interdisciplinaridade é uma maleabilidade dos espíritos. Por quê? Porque não há supremacia entre uma disciplina em relação à outra. Eu coloco as disciplinas no mesmo patamar de igualdade. Agora, aí há um rompimento de fronteiras? Há um rompimento de fronteiras, mas as disciplinas se mantêm na interdisciplinaridade, né? Tem um autor que eu trabalho, que eu gosto muito, que é o Edgar Morin, que ele diz que a interdisciplinaridade mantém as fronteiras entre as disciplinas, assim como a ONU mantém as fronteiras entre as nações. Percebe? Então, a interdisciplinaridade, ela tem uma abertura, ela tem uma integração, mas ela mantém as disciplinas. A transdisciplinaridade, não. A transdisciplinaridade, tem autores que dizem que não é uma gradação de um conceito, de uma multi para inter para transdisciplinaridade. Não é uma gradação entre as disciplinas. Tá? São conceitos diferentes, são abordagens diferentes. Tá? A transdisciplinaridade é o que vai além, é o que está entre, através e além das disciplinas, né? Então, você trabalha com a complexidade da realidade, mas articulando essa complexidade ao conhecimento das disciplinas, integrando esse conhecimento e estabelecendo uma relação em que as partes não seriam, a soma das partes não seria o entendimento da totalidade, do conjunto, né? Não seria, a complexidade não seria isso. Seria você entender que, às vezes, uma realidade na sua totalidade tem propriedades que as partes não possuem, né? Então, que disciplina que daria conta de tamanha abrangência?
Então, é o conjunto dessas disciplinas e também é o que está entre as disciplinas, né? É o que está no entre-lugar, ou seja, não tem território. Então, esses movimentos, né, tanto a inter como a transdisciplinaridade, como a transversalidade, que é o caso dos parâmetros curriculares nacionais, embora os cotidianistas, né, dizem que são os estudiosos do currículo, na perspectiva do cotidiano, né, tem alguns autores, o Silvio Galo, por exemplo, é um, ele diz que os parâmetros curriculares nacionais, que traz a novidade, traz os temas transversais como novidade, eles não superaram a disciplinaridade. Não é transversalidade aquilo que se propõe os parâmetros curriculares nacionais, e sim interdisciplinaridade. Tá? Aquilo dali é uma interdisciplinaridade. É uma interdisciplinaridade que você propõe estabelecendo uma relação entre as disciplinas a partir daquelas problemáticas, daquelas 5 problemáticas: pluralidade cultural, saúde, ética. Não vou falar sobre isso aqui, né? Educação ambiental, é uma temática proposta pelos parâmetros curriculares nacionais. O que se anuncia hoje, que eu acho que a gente pode pensar como uma abordagem futura, não é um currículo por disciplinas, mas é um currículo por temas problemáticos da realidade, né? Porque a gente fala tanto em trabalhar a realidade do aluno, virou um clichê, né, na educação hoje, trabalhar a realidade do aluno, mas como trabalhar a realidade do aluno? Se o aluno também tem que dominar conceitos, isso é importante que a gente também democratize, né, a educação, fazendo com que se apreenda determinados conceitos, que são conceitos da ciência, né, são conceitos do conhecimento científico. O que nós não podemos confundir é que ciências naturais é que vai tratar de conhecimentos científicos, como se a geografia, a história, a matemática e o português não fossem tratar também, né? Então nós temos aí uma ciência fragmentada com um conjunto de disciplinas que são ciências também, todas elas, né? E que vão tratar também de conceitos e conteúdos científicos.